Ouvimos muito no mundo cristão de hoje as seguintes expressões: santificação, ser santo, santificar-se. Mas qual é o significado bíblico de santificação? Ser santo não tem a ver com uma pessoa que vive sem pecado. Neste mundo, só existiu um homem que viveu sem pecado, isto é, sem pecar, sem transgredir ou desrespeitar as leis de Deus, que foi Jesus Cristo, pois ele tinha tanto a natureza humana como a natureza divina. Ser santo é ser dedicado a Deus, buscando todos os dias não transgredir ou desrespeitar as suas leis, isto é, se separando do pecado dia a dia. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, inicia o processo da santificação. Através da santificação, a atitude e o caráter do cristão são transformados por Deus. Por isso, quando compreendemos os ensinos de Jesus, ocorre em nós a transformação interior, surgindo assim um novo homem. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, o apóstolo Paulo apresenta aos cristãos o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo apresenta também em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, a seguinte orientação: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. A santificação é também uma coisa progressiva na vida do cristão, transformando seu caráter, a sua mente e seu coração para ser mais e mais parecido com Jesus. Com o tempo, Deus vai lidando com os diferentes problemas e pecados da nossa vida. À medida que o relacionamento com Deus vai aprofundando, Ele vai mostrando áreas da nossa vida que precisam ser transformados e ajuda a mudar. É um crescimento diário. O apóstolo Paulo apresenta o seguinte texto em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24, Paulo comenta aos cristãos da cidade de Tessalônica o seguinte: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Paulo mostra que quando Jesus vier nos buscar, seremos completamente santificados, livres de todo pecado e impureza. Aí teremos sido aperfeiçoados e viveremos eternamente com Cristo. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você já foi salvo.
Agora, para crescer em santificação, você precisa deixar Deus trabalhar em sua vida, no seu interior, na sua mente e coração, mesmo nas áreas mais secretas e doloridas. É Deus quem santifica você, pela ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos fala isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, onde diz: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O Espírito Santo nos ajuda a resistir à tentação e a vencer o pecado. Sem a ajuda do Espírito Santo, sua vida não vai mudar. Se você quer ser cada vez mais santificado, você deverá estudar a Bíblia, que serve como alimento diário para a sua caminhada cristã. Não é só ler, é procurar entender e aplicar os ensinamentos de Cristo à sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus e ela vai nos levar a sermos santificados. Jesus Cristo apresenta isso em João, capítulo 17, verso 17, quando diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você precisa aprender os ensinamentos que encontramos na Bíblia, bem como precisa obedecê-los. Se você obedece a Deus, você coopera com Ele para a sua santificação. Agora, se você desobedece, você resiste contra a sua santificação. O mais importante para a santificação é a fé. Se você acredita que Jesus pode mudar a sua vida e entrega todas as áreas da sua vida a Ele, então Ele irá transformá-la. A pergunta que surge é: como eu posso verificar se estou crescendo no processo de santificação? O apóstolo Paulo responde em Gálatas capítulo 5, verso 23 e 24, onde apresenta os frutos que o Espírito Santo produz, onde diz: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quando permitimos que o Espírito Santo haja em nossa mente e coração, fará com que venhamos a crescer em santificação, onde produziremos bons frutos. O perfeccionismo não existe nessa vida. Por isso, a salvação jamais foi ou será pelas nossas boas obras. Somente através de Jesus e nele só é que alcançaremos a salvação. Para alcançarmos a salvação, devemos passar por 3 tempos previstos, que são: primeiro, a justificação. Refere-se ao passado. Jesus nos justificou ao morrer por nós na cruz, onde nos libertou da condenação do pecado. Segundo, é a santificação. Refere-se ao presente, que nos liberta diariamente do poder do pecado. E em terceiro, é a glorificação. Refere-se ao futuro, que nos libertará da presença do pecado. Pense nisso.